Olá, hoje estamos fazendo um detalhe numa frente. Cheguei aqui em 120 carreiras, é o momento de eu começar a fazer esse detalhe. Estou trabalhando com a lã cristal, regulagem 6. Troco a lã principal, que é a minha, aqui é a bege, pela preta. Faço uma carreira e seleciono na máquina 1 para cima, 5 para baixo. Então, a cada 5 agulhas, uma eu elevo. Essa agulha que foi elevada, transporto. E ela vai ficar lá embaixo. As agulhas transportadas, deixo elas lá embaixo em espera. Faço nova carreira da linha preta. Troco pela lã principal e faço 6 carreiras. Troco novamente, 2 carreiras. Aqui então eu fiz 7 listas de preta, com intervalos de 5 em 5 agulhas. Agora, nessa carreira, eu preciso fechar, fazer o ponto. Então, eu chamo as agulhas para cima, para que elas trabalhem nessa carreira. Da mesma forma como nós fizemos na lista, na primeira lista aqui embaixo, eu transportei para o lado, selecionei uma agulha para cima, 5 trabalhando e descartei. Agora, nessa carreira, eu preciso chamar para trabalho essas agulhas que ficaram lá embaixo. E termino a parte de listas por aqui. Nossa, mas que detalhe interessante, mas não tem graça nenhuma, né? O detalhe ainda não veio, gente. Eu vou terminar a frente, é uma manga redonda, fiz a cava. Agora, chego até o ombro, faço o decote redondo também. E depois nós vamos continuar o desenho aqui em si, o detalhe. Agora, o detalhe da blusa, eu vou fazer com o remalhador e o fio que nós fizemos aqui em preto, a lista mais fininha. Então, eu vou com o fio lá por trás. Deixo um fiapinho para depois fazer o arremate. Coloco o remalhador naquela carreira em que nós fizemos a separação dos pontos, em que nós fizemos o transporte, a primeira carreira em preto. Vou para o lado avesso, laço o fio
Agora tem que saber qual é o fio comprido e não o fiapinho. E vou fazer um crochê remalhando cada carreira que eu tenho aqui. Eu vou introduzir o remalhador e puxar o fio lá do avesso. Então, primeira carreira, peguei o fio no remalhador, não posso ficar torcido. A outra carreira é essa aqui. Introduzo o remalhador por cima da carreira, pesco no avesso a lã do cone, faço o ponto. Novamente, introduzo na próxima carreira, laço e faço o ponto. A carreira que eu saí é esta de baixo. Agora eu vou pela de cima. Cada carreira eu faço a passagem dela para pegar o fio do avesso. Eu não pego a carreira em si para remalhar, eu pulo ela, eu faço ela como uma escada para eu apanhar o ponto lá no avesso. Enlaço o fio e puxo. Não deixo muito repuxado, porque senão ele dá um defeito aqui na blusa. Deixo ele mais folgado. Um remalhado mais folgado. Introduzo, laço o fio e puxo. Como eu tenho a carreira já tecida com o vago, fica fácil eu acompanhar o trabalho para cima. Eu fiz a distância de 5 agulhas para uma vaga. Poderia, e 6 carreiras tecidas entre uma lista e outra. Poderia fazer uma distância maior de pontos e uma distância maior de carreiras. Então, esse desenho ele ficaria mais graúdo. Isso vai de adaptar cada um o seu modelo. Mas aqui era uma encomenda, então eu preciso fazer de acordo com o que a cliente pediu. Fazendo esse remalhado, em todos os pontos que eu tenho vago, ele vai formando quadradinhos. Aqui eu comecei pela lateral, cheguei na cava, tenho que cortar o fio. Esse outro também foi interrompido pela diminuição da cava. Os próximos eu vou chegar até em cima. Chegando em cima, enlaço nessa última carreira e puxo o fiapo para o lado avesso, onde ele vai ser arrematado depois. Eu não posso fazer uma carreira que sobe e a outra que desce, porque a formação é diferente do remalhado. Então, toda carreira começa embaixo, termina em cima. Aqui, para quem não quer virar para o avesso o tecido, também dá para pegar o ponto, pegar o fio por baixo, segurar com o dedo, que forme uma sombra. Aí você consegue pegar a partir do direito, não precisa virar a peça para o avesso para conseguir pescar o fio para ser remalhado. Fazendo uma sombra, isso quando o fio é contrastante. O meu aqui ainda bem que é. Colocando o fio por trás e segurando com o dedo, você consegue perceber onde pegar. Aí facilita o trabalho, porque essa parte mais da esquerda, você precisa começar de baixo para cima. Então, ficar virando muito o trabalho, isso é cansativo, demorado. Então, colocando assim dessa forma,
fazendo ele aparecer em sombra, você consegue pegá-lo pelo direito mesmo, sem ficar virando a peça para o avesso. E assim o trabalho vai ficando quase um quadrado. Não é um quadrado perfeito em função de termos carreiras e pontos, mas ele fica um trabalho bem interessante. Vou terminar e já volto. 5 agulhas por 6 carreiras, ele forma quase um quadradinho. E o efeito que dá, muito interessante. Nessa altura da cava. A cava começou aqui, um pouquinho ficou para cima, uma parte ficou para baixo. É somente a frente que vai ser feita dessa forma aqui, a manga e as mangas e as costas em malha lisa. É uma ideia para se fazer não só numa frente, poderia ser numa barra ou na manga. O detalhe é aprender a fazer e colocar a criatividade para funcionar. Então, nossa dica para hoje: fazer um quadradinho, um xadrez com remalhado e carreiras listadas, deixando a agulha vaga. Sempre procura deixar a agulha vaga depois que faz a primeira carreira, que daí não percebe no trabalho em si, não percebe onde foi aquela agulha transportada. Da mesma forma, quando ela volta para trabalho, chamar a agulha que estava vaga, essa que foi remalhada estava vaga. Quando chega na última lista, chama ela para trabalho depois da primeira. São 2 carreiras de lista. Então, fiz a primeira carreira, chamo as agulhas, faço a segunda carreira. Que daí também não se percebe onde foi recolocada a agulha para trabalho. Ok? Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!